Hoje nós vamos desvendar a glândula que pode acelerar o seu metabolismo no emagrecimento. E além disso, descobrir aí verdades sobre essa glândula que todo mundo tem, mas tem que aprender a cuidar dela. Vamos lá, doutor Cristiano? Vamos lá, vamos com tudo. Doutor Cristiano, eu posso te fazer umas perguntas que eu recebo todos os dias, né? No meu Instagram sobre esse tema. Qual é essa glândula que é capaz de acelerar ou desacelerar o nosso metabolismo? Essa glândula é a famosa tireoide, né? Uma glândula que nós temos aqui na altura do pescoço, na parte mais baixa do pescoço, quase no encontro aqui com esse ossinho que a gente tem aqui no peito. A grande maioria das pessoas nasce com a tireoide e é uma glândulazinha, apesar de pequena, extremamente importante para administrar o metabolismo de todas as células do nosso corpo. Doutor Cristiano, às vezes eu vejo muitas pessoas falando, né? E por isso a gente está aqui para o conhecimento, libertar a gente, às vezes, de algumas falas que a gente aprende no decorrer da vida, né? E muitas pessoas falam o seguinte: eu tenho tireoide, por isso eu não emagreço. Então, na verdade, doutor Cristiano, não é todo mundo tem tireoide. E aí você pode ter um problema na glândula tireoide ou não ter um problema. É isso, doutor Cristiano? Exatamente, né? Quando as pessoas falam eu tenho tireoide, na verdade é uma expressão equivocada, né? Elas querem dizer que elas têm um problema no funcionamento da tireoide. Né? E tireoide todos temos, é um órgão do corpo humano, né? Como o coração, como o pulmão, como os rins, a tireoide é um órgão fundamental. Qual é a função da tireoide? A função primária da tireoide, ela, na verdade, ela não é só produzir os hormônios tireoidianos, mas a função primária da tireoide é sintetizar os hormônios tireoidianos. Então, que são os seguintes: T1, T2, T3 e T4. Esse número que vem aí junto com T se refere ao número de átomos de iodo presentes nessas moléculas. Mas ela também tem outras funções, porque dentro da tireoide tem as células foliculares que produzem esses hormônios, mas temos também as células medulares que produzem um outro hormônio chamado calcitonina. Esse responsável pelo metabolismo do cálcio e fósforo no nosso organismo. E, portanto, tem uma influência nos níveis de cálcio sanguíneos e nas concentrações de cálcio ósseas também. A calcitonina tem a função de pegar o cálcio da corrente sanguínea e levar até o osso, né, calcificando os ossos. Né? Qual é a função da tireoide para uma pessoa que busca o emagrecimento? Tem relação a glândula da tireoide com o emagrecimento? Tem relação e relação estreita. Por quê? Porque os hormônios tireoidianos têm a função básica de regular a taxa metabólica. A taxa metabólica se refere à velocidade em que se processam as reações químicas no nosso corpo. Então, primeiro a gente precisa entender o que é metabolismo. Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas envolvidas no nosso corpo, que tem várias funções: sintetizar proteínas, produzir cabelo, produzir a unha, sintetizar a membrana das células, sintetizar hormônios, enfim, sintetizar enzimas, que são responsáveis, inclusive, por controlar a velocidade das reações químicas. Então, todo esse processo que mantém a vida é conhecido como metabolismo. E a função mais primária do metabolismo é gerar energia. Nós temos pequenas usinas geradoras de energia em cada célula do nosso corpo, em quase todas as células. E essas usinas geradoras de energia são controladas por esses hormônios tireoidianos. E são eles que ditam a velocidade dessas reações químicas. Essa velocidade é conhecida como taxa metabólica. Interessante. Então, nós já sabemos agora o que é a glândula tireoide, que é uma glândula que todas as pessoas têm, e qual é a sua função. E agora nós vamos entrar nos problemas, né? Nos problemas com a glândula tireoide. Porque muitas pessoas têm hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto. Então, a gente quer desvendar isso aí, doutor Cristiano, você me ajuda? Vamos começar pelo hipotireoidismo. As pessoas que têm hipotireoidismo, o que na verdade elas têm?
Hipo é um radical grego que significa pouco, menos, abaixo do normal. Então, quando a gente fala em hipotireoidismo, significa que nós temos uma tireoide produzindo menos hormônios do que deveriam ser produzidos. Basicamente é isso. E aí tem várias causas de hipotireoidismo. A mais comum delas, disparado, mais de 80% e 90% dos casos de hipotireoidismo, são devidos a uma alteração da glândula autoimune, quer dizer, o próprio sistema imunológico. Esse sistema imunológico ele fica confuso e ele começa a atacar órgãos do próprio corpo. Isso a gente chama de autoimunidade. E entre os órgãos que podem ser atacados está a própria tireoide. Então essa doença autoimune da tireoide, quer dizer, o próprio sistema imune atacando a tireoide, vai fazer com que ela perca parte da capacidade dela de sintetizar, porque isso gera uma disfunção, gera uma inflamação na tireoide, autoimune, volto a dizer, e ela começa a produzir menos hormônios do que o ideal, do que seria o ideal para fazer a manutenção da taxa metabólica basal. E taxa metabólica basal é aquela necessária para o funcionamento básico, como o próprio nome diz, né, basal, para o funcionamento básico do corpo. E aí, esse metabolismo vai se reduzir, que muita gente chama aí de metabolismo lento, né? E o importante frisar aqui que 70% do nosso gasto energético é pela taxa metabólica basal. Então, a gente precisa ficar muito atento com a tireoide, porque ela controla uma parte muito importante do nosso metabolismo, que é a parte mais significativa. Que sucesso! Olha só, pessoal. Então, se você tem hipotireoidismo, você precisa, né, procurar o seu médico de forma individual, o seu endocrinologista, que é o médico, né? E, doutor Cristiano, é possível uma pessoa com hipotireoidismo emagrecer ou ela está condenada à obesidade? De forma alguma essa pessoa está condenada à obesidade, de forma alguma. Esse é um quadro relativamente fácil de ser tratado, de ser revertido. Você não tem uma perspectiva, a princípio, de cura, mas tem perspectiva de um tratamento pleno, onde é possível devolver a essa pessoa a plena atividade tireoidiana através da reposição dos hormônios e através de outras questões também. Então aqui a gente desvia um pouco o olhar simplesmente da tireoide, só da síntese hormonal, sabendo que sintetizar o hormônio simplesmente não é suficiente para fazer o hormônio funcionar. Esse hormônio, depois da síntese, ele precisa ser carreado, transportado na corrente sanguínea, precisa ser ativado, e aí sim ele precisa se ligar no receptor, e aí depois disso vem a ação hormonal mesmo, propriamente dita. Então a gente vê muitos casos de pessoas que têm uma atividade hormonal tireoidiana, ok, mas não tem ação hormonal efetiva. E aí nós precisamos olhar para o organismo como um todo. Mais uma vez, o nosso organismo ele é integrado, ele se comunica, ele trabalha em uníssono, em unidade. Se essa pessoa tem uma tireoide boa, mas um fígado que não está trabalhando bem, então essa pessoa pode ter um fígado gorduroso, pode ter um intestino com uma flora desequilibrada. Então, estudos mais recentes mostram que a flora intestinal atua na ativação do hormônio tireoidiano, as bactérias intestinais. Só que depende das bactérias que você tem. Você pode ter bactérias que ativam o hormônio ou bactérias que fazem exatamente o contrário. Que legal, nossa, perfeito. Então você que está nos ouvindo agora, se você tem retenção de líquido, obesidade, ansiedade, depressão, fadiga, mãos e pés frios, constipação, fraqueza muscular, queda de cabelo, memória ruim, pele seca, baixa de libido, apneia do sono, fibromialgia, tudo isso são sintomas que uma pessoa com hipotireoidismo não tratado pelo seu médico, que não está tomando a medicação, pode ter. Então, o que é a questão? O hipotireoidismo, as doenças da tireoide, graças a Deus, se tratadas com um bom profissional médico de forma individualizada, você tem uma qualidade de vida perfeita, desde que você entenda que você tem que fazer o acompanhamento médico, tomar as medicações do seu médico e se responsabilizar pelos seus hábitos. Porque a alimentação
como o doutor Cristiano acabou de falar, é a base de tudo. Então você não é obesa porque você tem hipotiroidismo. Você adquiriu a obesidade porque os seus hábitos não estão corretos. A maioria das pessoas que têm dificuldade para emagrecer, que infelizmente são quase todas que estão acima do peso, elas têm dificuldade por outras questões e não porque estão com hipotiroidismo maltratado. Hoje em dia isso praticamente não existe, quase não existe. As pessoas têm muito acesso, mesmo as pessoas mais humildes, têm acesso a um posto de saúde, a um PSF, conseguem ter um tratamento da tireoide aí bem feito, por exemplo, pelo SUS até, né? Então a gente hoje quase não vê, raríssimo você ver um caso de hipotireoidismo grave, realmente sem tratamento, que está verdadeiramente levando à obesidade. Agora, é claro, tudo que você não trata vai te cobrar o preço depois, mas você tratando, é ok, é tranquilo. O importante é cuidar de outros fatores que são verdadeiramente causadores da obesidade, do sobrepeso, e que muitas vezes as pessoas não se atentam para eles. Aliás, a maioria dos fatores que verdadeiramente causam a obesidade, as pessoas não prestam atenção. Elas pensam em tudo, menos do que verdadeiramente provoca. Perfeito. Então, só lembrando, nós falamos do hipotiroidismo, o doutor Cristiano explicou bem que é a baixa da produção. Então, só para lembrar, existe o hiper, que é o excesso da produção de hormônio tireoidiano e precisa também ser tratado pelo seu médico. E a tireoidite de Hashimoto, doutor Cristiano, resumidamente, assim, para a gente falar para o pessoal o que é. A tireoidite de Hashimoto é uma inflamação na tireoide, uma reação imunológica do corpo contra ele mesmo, no caso especificamente contra a tireoide, que provoca uma baixa de função dela. Normalmente, a tireoidite de Hashimoto leva ao hipotireoidismo. É a principal causa de hipotireoidismo nas pessoas hoje em dia. É claro que tem outras causas cirúrgicas, às vezes a pessoa precisou de remover a tireoide, e aí, obviamente, ela vai ter hipotireoidismo, porque ela tirou a glândula, então não vai produzir, né? Mas a principal causa é a tireoidite de Hashimoto. Doutor Cristiano, a pessoa que retira a glândula da tireoide, ela consegue viver numa boa tomando os hormônios, né? Então ela retira. Tem muitas pessoas que não têm a glândula da tireoide, ou a tireoide atrofiada, tem várias situações com a tireoide. E isso, pessoal, também não é condenação. Você tem que continuar o seu tratamento médico, tem os hormônios que o seu médico vai prescrever e você segue a vida cuidando do que você precisa cuidar. Então, o seu médico cuida da parte de repor os hormônios que faltam e você cuida da parte que o doutor Cristiano acabou de falar. Que se não tem um intestino bom, se não tem um hábito legal, se não tem um fígado legal, não adianta teu médico trabalhar sozinho com os hormônios. Tudo certo isso que eu falei, doutor? Certíssimo, né? Existem pessoas, inclusive, com exames normais. Você faz o exame hormonal, tá normal. Por quê? Porque a produção hormonal tá ok, mas a ação hormonal não está. Então essa pessoa tem como se fosse um hipotireoidismo funcional. Ela tem os sintomas, todos os sinais, toda a miríade de sinais e sintomas, a síndrome, né, do hipotireoidismo, vamos dizer assim. Eu nunca vi esse nome, mas eu estou criando ele aqui. É porque síndrome em medicina é um conjunto de sinais e sintomas. Então essa pessoa vai ter todo aquele conjunto de manifestações do hipotireoidismo e os exames estão normais. Por quê? Porque quando nós olhamos os exames, nós não olhamos a função do hormônio propriamente dita. Nós olhamos a produção hormonal. Mas eu já disse isso para vocês, produção hormonal normal não significa função em última instância. Por isso é importante procurar um médico atualizado, de preferência um nutrólogo atualizado, para que ele possa, ou um endocrinologista bem atualizado, para que ele possa analisar o seu caso de uma forma ampla e não simplesmente fazer uma dosagem sanguínea, que é importante, mas muitas vezes não é suficiente. Para você ter uma ideia, uma coisa importante, Nutri, para poder avaliar a função tireoidiana, ela é extremamente simples. Por isso que quando eu disse que era um pouco mais complexo, é complexo para o médico. Mas, por outro lado, para o paciente não é tão difícil assim. Existe uma forma simples de você avaliar a função tireoidiana, que é uma forma simples de você avaliar a taxa metabólica basal, que é uma consequência direta da função tireoidiana, que é a dosagem da temperatura axilar matinal. Então você faz isso com um simples termômetro. Um simples termômetro. Você acorda cedo, põe o termômetro debaixo do braço, deixa o termômetro já na cabeceira da cama, porque se você se movimentar, se você mexer, você já vai aquecer o teu corpo, já não vale. Já deixa o termômetro no jeito lá, né, para você medir, põe ele debaixo do braço, 5 minutinhos,
e olha a temperatura. Faz isso aí durante uma semana, tira a média dessas temperaturas. Se essa temperatura estiver abaixo de 36,6 graus, você tem algum grau de redução da taxa metabólica basal, que provavelmente tem a ver com redução da atividade tireoidiana propriamente dita. Olha só, pessoal, então vocês viram que o Dr. Cristiano deu uma ação aqui para vocês, né? Não custa nada. Faz a aferição da sua temperatura aí, ainda deitado, assim que você acorda, né? E é um dos indicativos para você discutir com o seu médico. Lembrando que essa medicina que o Dr. Cristiano está falando aqui é uma medicina muito atualizada, a medicina funcional, né? Então, para que você tenha acesso a essa medicina, você tem que buscar mesmo um nutrólogo, né? E vai te ajudar. E você já chega lá com a sua temperatura, e já fala, olha, eu aferi minha temperatura, deu mais baixa do que o normal e tal, eu tenho isso, e vai fazer essa avaliação completa de fígado, intestino, tireoide, como um conjunto, né, de sinais e sintomas aí que caracteriza às vezes uma fadiga crônica, um metabolismo lento, que vão te ajudar a melhorar a sua saúde, né? Doutor Cristiano, é o seguinte, então, problemas da tireoide não é condenação para sobrepeso, obesidade e metabolismo lento. Porque o que mais a gente tem na nossa mentoria de emagrecimento hormonal são mulheres e homens com problema de tireoide que estão hoje magros. Porque quando você aprende a combinar os alimentos, o jogo muda. Então pare de culpar aí a sua tireoide. Nada disso, pessoal. Tenha conhecimento, trate e busque uma alimentação verdadeira, né? Doutor Cristiano, tem umas coisas que surgem aí, né, que é bom a gente tirar esses mitos também. Tem gente que fala que quem tem problema na tireoide não pode comer couve. Nossa, isso aí para mim é um dos maiores mitos que podem existir e que precisam ser desfeitos assim, com urgência. Esse mito surgiu de um estudo onde eles utilizaram vegetais exatamente da classe da couve, que a gente chama de brássicas, né? Só que usaram um concentrado, por isso que os estudos têm que ser analisados de forma com inteligência, têm que ser analisados de forma contextualizada. Se eles são analisados de forma sem contexto, você chega a conclusões falsas. Então, esses estudos usaram esses concentrados e viram que eles têm componentes que bloqueiam um pouco a síntese dos hormônios tireoidianos. Mas as doses eram absurdamente altas. As quantidades são quantidades que não são usadas no dia a dia. Portanto, não podem ser extrapoladas para a vida real. Couve, brócolis, couve de Bruxelas, toda essa classe de vegetais é uma classe das mais saudáveis que podem existir na face da Terra. Extremamente saudável. Couve faz bem, inclusive para a tireoide, nas quantidades que a gente come. Fundamental, antioxidante, tem uma substância chamada de indolmetano ou indol 3-carbinol, extremamente importante, anticancerígeno, antioxidante, ajuda no emagrecimento, acelera o metabolismo, inclusive. Podem continuar comendo couve à vontade, isso vai fazer só bem. Tirem os aditivos alimentares, esses sim vão detonar a sua tireoide. A maioria dos adoçantes detonam a tireoide. Tem um adoçante que eu adorava, mas hoje eu não uso mais, que é a sucralose. A gente até usa, às vezes em pequenas quantidades, mas ele tem um átomo de cloro, então ele acaba substituindo o átomo de iodo do hormônio tireoidiano pelo átomo de cloro, danificando o metabolismo. Então tem outras coisas artificiais que verdadeiramente bloqueiam, e essas coisas naturais não, gente. Então, couve faz bem para a saúde. Esqueça essa história de que couve é ruim para a tireoide, tá? E soja, doutor Cristiano? Soja para quem tem problemas na glândula da tireoide, tem algum problema? Especificamente para a glândula da tireoide, até onde que eu saiba, não. Só que a questão da soja, ela tem outras questões com relação aos fitoesteróis, que são hormônios vegetais semelhantes a hormônios humanos e que podem não ser muito benéficos para o ser humano, esses fitoesteróis. O que é bom são os fermentados da soja. Os fermentados da soja que os japoneses usam, isso não faz parte da nossa dieta, até poderia fazer, mas não é da nossa cultura. Esses fermentados da soja, que é o tempê, o miso, eles são extremamente saudáveis, porque eles são probióticos. Então, esses são bons, os fermentados da soja, mas produtos vindo da soja própria, diretamente feito de soja, que não sejam fermentados, eu não aconselho.
A gente muito não menos gosta. o óleo de soja. Aí o óleo de soja eu posso dizer que ele é deletério mesmo, porque a forma como ele é produzido, ele é parcialmente hidrogenado, o que é gordura trans. Gordura trans é a verdadeira gordura que faz mal. Não é a gordura saturada que faz mal para as pessoas, é a gordura trans. Essa é uma gordura que entra no organismo como se fosse um alienígena e promove uma série de reações inflamatórias que vai promover obesidade, vai aumentar risco de entupimento arterial. Essa gordura, sim, entope a artéria. Não é colesterol que entope a artéria diretamente. É a inflamação provocada no endotélio arterial, causada, entre outras coisas, por esse tipo de gordura trans, e o excesso de ingestão de óleos ômega 6, que abundam nesse tipo de óleo vegetal. Tá? Então, isso aí eu desaconselho. Outra coisa interessante, para a saúde da sua tireoide, mesmo que você não tenha um problema na glândula, então eu não tenho hipotireoidismo, eu não tenho hiper, eu não tenho tireoidite Hashimoto, então se você tem, aí que você precisa cuidar ainda mais, né? Porque se você já tem um problema na tireoide, aí que você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa ainda mais ter um peso saudável, cuidar dos seus hábitos de vida. E mesmo que você não tenha, existem alguns alimentos que podem estar na sua rotina diária, que contribuem muito para a saúde da sua tireoide. Um deles é a castanha do Pará, que é fonte de selênio, né? Então, consumir aí 2 castanhas do Pará por dia é uma dose diária de selênio. E a sua tireoide ama selênio e é difícil encontrar na alimentação. E aí? O sal tem que tirar da vida mesmo? Não é importante a questão do sal iodado? Como é que funciona essa parte, doutor Cristiano? O sal que deve ser consumido no dia a dia, de preferência, é o sal mais próximo do natural, de como o sal é encontrado na natureza. O sal encontrado na natureza, ele é rico em diversos minerais. Ele tem o famoso sódio, que todo mundo morre de medo, e que é fundamental para a saúde. Detalhe, frisando que o sódio é fundamental para a saúde. O baixo consumo de sódio pode ser mais danoso para o organismo até do que o excesso. Mas a gente não quer nenhum nem outro. Mas o sal natural, ele não tem excesso de sódio. Aí que está a questão. Ele já vem equilibrado. Então ele tem o sódio, que é famoso, todo mundo tem medo do sódio, porque acha que o sódio sobe a pressão. A questão da pressão é muito mais complexa do que simplesmente o sódio, a ingestão de sódio. Mas ele tem também o magnésio, que é um mineral, inclusive, que baixa a pressão. Tem também o potássio, que também é outro mineral que contrapõe com o sódio, aí, ajudando no controle pressórico também. São minerais importantes para geração de energia. O magnésio, sem magnésio não existe geração de energia no corpo. E tem outros minerais, né? Um pouco de cloro também, tudo. Então, o sal integral, ou sal marinho, é o sal ideal. Mas onde que eu encontro esse sal? Muito simples, pessoal. Você pode comprar um sal do Himalaia, o sal rosa, o sal marinho, já com esse nome, ou pode comprar um sal grosso, aquele que todo mundo usa para fazer churrasco. O sal grosso é um sal integral. E aí você tritura ele, porque ele vem em flocos maiores, né? Então você tritura ele para ele ficar menorzinho e mais fácil de salpicar aí na alimentação, se você quiser. Se não quiser também, nem precisa triturar. Então, o sal integral. Aquele sal refinado, realmente ele é ruim. Por quê? Porque ele não é um sal verdadeiro, é um sal processado, onde esse sim tem um excesso de sódio. Ele é basicamente uma coisa só. Ele é cloreto de sódio. O iodo é a ingestão de frutos do mar. Isso. E algas marinhas. Infelizmente, nem todo mundo tem acesso a isso no dia a dia. Mas esse iodo é importante que seja ingerido. Se você não conseguir na alimentação, é importante procurar um médico que te prescreva alguma suplementação, mas bem feita. Aí então a questão de consumir variedades de peixes, né, muito importante, frutos do mar, e se você não consumir, conversar com o seu médico sobre a suplementação de ômega 3, se você tem problemas de tireoide ou não, né, que vai favorecer aí. Além disso, os alimentos ricos em minerais
selênio, zinco. É interessante a semente de abóbora também, que ela é muito rica em zinco. Então, a castanha do Pará, a semente de abóbora, é fácil, você tritura, coloca ali na sua salada todos os dias a semente de abóbora, uma colher de sopa, não custa nada, né? Consome um sal de qualidade, que na verdade é muito mais barato que qualquer outro. Sal grosso, gente, é o mais barato que tem. Liquidifica, aqui na minha casa eu faço isso. É super simples e você está usando um sal completo, um sal integral, verdadeiro, né? Sem medo. Doutor Cristiano, é muito comum problemas da tireoide, né? Muita gente tem, isso é real, né? Extremamente comum, um problema muito comum mesmo, tanto em homens quanto em mulheres, mas ainda é 4 vezes mais comum em mulheres do que em homens. São mais comuns nas mulheres do que nos homens, por quê? Porque tem uma questão relacionada com o iodo, com deficiência de iodo também. E as mulheres precisam do iodo, enquanto os homens utilizam iodo na tireoide, na mucosa gástrica, na mucosa do estômago, na pele, as mulheres utilizam em todos esses lugares, mas também precisam do iodo para as mamas. As mamas pedem muito iodo, elas exigem muito iodo. E por isso a glândula tireoide fica em desvantagem no sexo feminino. Doutor Cristiano, foi fantástica a aula de hoje, que delícia foi falar sobre isso. Em resumo, assim, da parte nutricional, pessoal, o que eu te falo é, se você tem problemas na tireoide, se você não tem, se você tem dificuldade de emagrecer, não coloque a culpa na sua tireoide, cuide com o amor dela, implemente na sua vida o consumo da castanha de Pará, da semente de abóbora, dos peixes, dos vegetais verde escuro, viva com mais qualidade, com mais cores na sua alimentação, que você vai ajudar mais a sua tireoide aí e sempre busque um acompanhamento médico, né? E viva aí como autora da sua história, porque é completamente possível ficar magra, saudável, tendo problemas de tireoide. É um privilégio para mim assistir essa aula, eu tenho certeza que você sentiu mesmo, né? Essa entrega com toda a verdade, com todo o conhecimento aí de 20 anos de formado e de experiência nessa área, né? Doutor, um beijo. Pessoal, um beijo para vocês, até o próximo episódio aí